Olá, eu sou a Lilian de Souza e estamos começando mais um programa Educação em Debate. Hoje a nossa convidada é a professora Priscila Ribeiro, da EMF Professora Geni Rodrigues, e a gente vai conversar sobre Copa do Mundo. Obrigada pela presença, professora. Eu que agradeço o convite. Professora, não tem jeito, né? Nessa época, o assunto do momento, em todos os lugares, é a Copa do Mundo. E aí, é uma forma, uma oportunidade de trazer esse assunto para dentro da sala de aula para trabalhar com os alunos, né? Como é que tem sido isso lá na sua escola? Sim, só se fala em Copa do Mundo, em todos os lugares, né? E na escola também. Esse esporte que é tão querido no Brasil, da qual faz o Brasil ficar tão famoso fora daqui também. E estamos em clima de Copa do Mundo. A escola decorada, os alunos acompanhando os jogos e nós trabalhando também nas aulas de educação física. E esse assunto, esse tema Copa do Mundo, é um tema muito rico, né? Quando a gente olha para além do esporte, não que o esporte não seja importante, claro que é, mas dá para a gente tirar várias formas de ensinar e de aprender também, né? O que é que tem sido aproveitado desse tema lá na Geni Rodrigues? Sim, é isso mesmo. O futebol é um dos conteúdos da educação física, né? Porque na educação física a gente trabalha os conteúdos da cultura corporal do movimento, sendo o esporte, a dança, a ginástica, as lutas, as atividades circenses e assim por diante. E o futebol, é claro, é uma das modalidades esportivas abordadas durante o ano. Nesse ano especificamente, como temos esse campeonato, eu deixei para trabalhar esse conteúdo nessa época. E estou trabalhando as variações do futebol com os alunos. Quando você chama de variações, o que são? São novas formas de jogar futebol? O que eles fazem exatamente? Sim, isso mesmo. Por quê? Eu penso assim, que o jogo de futebol, a partida de futebol, já faz parte do dia a dia deles. Eles jogam a pelada na rua, da casa deles. Nas aulas de educação física, quando a gente promove aqueles momentos de atividade livre, né, que são minutos finais da aula, onde eles escolhem o que eles querem brincar, do Normalmente que eles querem é futebol? brincar. A maioria dos meninos, principalmente, quer jogar futebol. Então, já faz parte da rotina. E eu penso que o meu objetivo é proporcionar atividades variadas. Eu digo que é ampliar o repertório motor deles. Principalmente com a faixa etária que eu trabalho, que é do 1º ao 5º ano. São crianças pequenas. Então, eu procuro oferecer tanto modalidades, atividades variadas das que eles já conhecem. Então, no meu planejamento, eu fiquei pensando formas diferentes de apresentar o futebol para eles. E assim eu consegui montar um plano de aula bem variado, que vai desde contação de história, palestra com ex-jogador de futebol e vivências que a gente pode contar um pouquinho aqui. Então me conta. Vamos começar primeiro pelas vivências no sentido do além do esporte, vamos dizer assim, né? Porque eu imagino que a gente consiga trabalhar alguns valores, alguns sentimentos com eles também. Vamos falar primeiro dessa parte emocional e psicológica. Certo. O que é que a gente consegue trazer, né, em relação ao futebol para dentro da quadra? Falando especificamente de treinar as emoções dos alunos. Sim, sim. Todos os conteúdos, na verdade, têm uma abordagem tanto conceitual, é o que ele sabe sobre aquele esporte, no caso da Copa do Mundo, o que ele sabe sobre os países, sobre esse campeonato. Tem o conteúdo atitudinal, que é isso que a gente está falando agora, né? São as atitudes, como ele lida. E a parte procedimental, como ele faz. Né? Não basta saber fazer o gol, chutar para o gol, driblar a bola e assim por diante. Nessa parte específica das habilidades emocionais, eu acredito que os esportes em si contribuem muito para a formação do ser humano. E os esportes coletivos, como é o caso do futebol, podem abordar diferentes aspectos. Por exemplo, o saber ganhar, o saber perder, o trabalho em equipe, a questão de gênero, no caso do futebol, porque até hoje ainda tem criança ou família que acha que menina não pode jogar futebol. Então, é um conteúdo bem valioso, viu? E quando você fala, né, por exemplo, das meninas, que a gente sabe que mesmo na Copa do Mundo, por exemplo, a Copa masculina tem muito mais relevância e muito mais apelo comercial até do que a Copa do Mundo masculina, né? Sem dúvida nenhuma. É uma forma também de começar a quebrar esses estereótipos? Uhum. Aqui no Brasil está começando a ter uma visão maior, né, para o futebol feminino, mas não chega nem perto de outros países. Por exemplo, nos Estados Unidos, o futebol feminino é muito mais forte do que o masculino. Mas na nossa escola, a gente tem, sim, essa visão de estimular e valorizar as meninas que gostam de jogar futebol também. Nós realizamos uma copinha interna, né, um campeonato
recentemente e as meninas também jogaram. E como é que foi essa experiência das meninas e dos meninos? Como é que eles reagiram a isso? No dia a dia, eles já estão acostumados. Então, todas as turmas têm algumas meninas que gostam de jogar bola e elas jogam junto com os meninos. Inclusive, a gente forma times mistos, né? E no campeonato, teve uma vertente que foram os times femininos. Então, teve o campeonato feminino e o campeonato masculino. E elas saíram muito bem. E é uma forma que você coloca, né, os meninos e as meninas juntos, né, para jogarem. Então, eles têm que aprender também o espaço do outro, o respeito pelo outro, né, entender como é que divide o espaço com os outros, inclusive, né, com as meninas. Essa palavra respeito é a principal palavra, eu vejo. Por exemplo, quando uma menina tá no gol, não tem por que chutar tão forte, que pode machucar, né? A menina tem um corpo mais frágil ainda. E o espaço não é tão grande. Eu falo para eles, vocês não estão num campo de futebol, vocês estão numa quadra, é um espaço reduzido. Não precisa chutar com a força que você joga lá quando você está na sua escolinha de futebol, por exemplo. Né? Então, é todo um trabalho diário, de formiguinha, uma construção que é feita. É um processo mesmo, né? Não é de uma hora para outra que a gente consegue mudar algumas atitudes, alguns valores, mas é o nosso papel de educador, né? E você falou, é um processo, né? Não é realmente da noite pro dia, mas é cada dia um pouco. Nesse sentido, você também falou do saber perder e ganhar. Uhum. Crianças muito pequenas, elas ainda têm uma dificuldade, né? Elas têm ainda aquela visão de mundo centrada em si, né? No eu, eles ainda realmente estão aprendendo que o mundo é um mundo compartilhado, é um mundo coletivo. Como é que administra isso dentro do jogo de futebol na escola? Por exemplo, um jogo com o primeiro ano é totalmente diferente de um jogo no quarto e quinto ano. O primeiro ano, saem todos correndo atrás da bola ao mesmo tempo. Você vê 20, 30 crianças em volta da bola. Eles não têm aquela estratégia de se distribuir pela quadra, de um passar a bola para o outro. Todos querem ser artilheiros, todos querem fazer aquele papel de chutar para o gol. Não se preocupam que tem que ter a defesa também, as posições na quadra. E essa questão do saber perder. Então, quando um não passa a bola para ele chora. Ou quando o time adversário faz ponto, ele chora. E é isso a gente vai trabalhando ano a ano. E também aliado à maturidade, né? Ao desenvolvimento emocional deles, de acordo com o passar dos anos. Quando chega lá no quarto ano, já está bem diferente. É uma administração de conflitos, né? Conflitos... e eu acho que é importante falar sobre isso, porque nós, adultos, também temos um pouco de dificuldade, às vezes, em administrar o conflito das crianças, né? Eles precisam também começar a se entender, né? Entre si, entender que, de fato, o que você faz reflete no outro, no sentimento do outro. Quando você tomar a bola do outro, por exemplo, o outro pode não gostar, né? É uma roda de conversa que tem que ser feita diariamente, mas também, em alguns momentos, o professor ajudá-los a ter autonomia também, a refletir sobre o que aconteceu e que tipo de atitude vai ser tomada. Então, às vezes, a gente fala, vai lá e conversa com ele. Por exemplo, eles vêm falar, primeiro aninho, por exemplo, fulano fez não sei o quê. Vai lá e fala para ele, você não gostou? Fala, eu não gostei do que você fez. Porque eles também têm que ir aprendendo a ser mais independentes, mais autônomos. Eu acho muito importante essa perspectiva da educação física também, no sentido de se conhecer, de conhecer o próprio corpo, né? De saber quais são as suas habilidades. Educação física é um espaço também para que eles saibam aquilo que eles conseguem e são capazes de fazer, né? Para se descobrir. As suas habilidades, as suas capacidades, as suas limitações também. Sim. Tem que aprender a lidar com tudo isso. E quais são as atividades que você tem elaborado com base no futebol, mas que são diferentes do futebol? Sim. Tem feito o maior sucesso as atividades que a gente tem feito, porque são atividades que eles não conheciam ainda, como eu já disse. Então, por exemplo, o pembolim de mesa. Alguns já tinham jogado, outros nunca tinham visto. E na escola a gente tem a lousa digital em todas as salas. Então, primeiro eu utilizei esse recurso tecnológico, mostrei como que é o pembolim e transformei esse jogo em um jogo de quadra. Então, fiz uma adaptação para um jogo corporal. No pembolim de mesa, né, se alguém não conhece, são duas pessoas que jogam e elas movimentam os jogadores, que eles são fixos. Então, eles estão presos numa haste, digamos. Estou tentando explicar. Transformar numa imagem para quem nunca jogou, né, e está ouvindo. E os jogadores, então, só se deslocam para um lado e para o outro na linha, eles não vão para frente e para trás. Então, como que a gente fez? Dividi a turma em 2 times, cada time colocou o colete de uma cor e eles deram as mãos.
E foram distribuídos, né, nas linhas da quadra, alternando, por exemplo, time verde, time amarelo, time verde, time amarelo, em cada linha da quadra. E eles deram as mãos, esticaram os braços, e quando a bola vinha, eles corriam para um lado e para o outro, mas não podiam ir para frente para alcançar a bola, tinha que esperar a bola chegar onde eles estavam. Não podia ir para trás para pegar distância, para chutar a bola. Então, foi muito legal que trabalhou com os pequenos, essa questão da distribuição na quadra, que eu falei que eles ficam em montinhos, né? Eles vão em cardume. Ali eles tinham que esperar a bola chegar até onde eles estavam. O trabalho em equipe, então, o respeito pelo próximo. Eu não quero ficar do lado do fulano, eu não quero dar a mão pro fulano. Então, foi um trabalho bem interessante, a gente pôde abordar todos esses aspectos que a gente estava conversando. Essa foi uma das atividades, o pembolim humano, foi o maior sucesso. Outra que eu trabalhei com eles também foi o futebol em duplas. Nós temos lá na escola as camisas duplas de time, que faz parte de um trabalho de jogos cooperativos, que eu também desenvolvo com eles. Então, são camisas grandes que tem 2 buracos para colocar a cabeça e só 2 buracos para passar os braços. Então, uma pessoa coloca o braço direito e a outra que está do outro lado passa o braço esquerdo. E a mão de dentro eles têm que unir e eles vão jogar juntos. Então, é muito interessante, porque um tem que respeitar o ritmo do outro. Um que corre mais rápido vai ter que esperar um pouquinho, o outro que é mais lento, porque senão ele vai cair, ele vai machucar, ele vai ser arrastado. Um quer ir para um lado, o outro quer ir para o outro. Eles têm que tomar uma decisão juntos. Então, também é um trabalho bem legal. São todas atividades que fazem com que eles realmente precisam entender que sozinho é a coletividade, né? Que sozinho a gente não vai para lugar nenhum, né? Que quando a gente soma forças, a gente consegue ir mais longe. Isso é muito importante, né? Porque a gente vive ainda um momento também em que as pessoas têm um pouco de dificuldade de olhar para o outro. É uma forma, você acha também, de incentivar e estimular que eles tenham empatia entre eles? Sim, com certeza. Essa questão da empatia, para mim, é muito importante. E o colocar-se no lugar do outro, né? O respeitar o ritmo do outro, respeitar as vontades do próximo. E o futebol é um esporte coletivo. E sempre tem um fominha que não quer passar bola para ninguém. Então, ali ele tem que aprender que sozinho ele não vai conseguir nada. Mesmo na Copa do Mundo, às vezes eu falo para eles falam assim, você viu que o Richarlison fez os 2 gols, Neymar não fez nenhum gol, por exemplo, no jogo da Copa do Mundo. Daí eu falo para eles, mas ele não fez o gol sozinho, né? Para ele chutar pro gol, até a bola chegar no pé dele, a bola passou por outros, para mostrar que todas as posições são importantes, que todos são importantes ali na turma, que todos têm mais facilidade numa coisa, mais dificuldade na outra, e que a gente tem que respeitar isso, né? Esses são os jogos cooperativos que você falou? Também trabalha isso dentro desses jogos? O que são? O que é esse conceito? Os jogos cooperativos são jogos em que todos têm um objetivo em comum. Então, toda a turma vai em busca de atingir o mesmo ideal, a mesma meta. E existem jogos de tabuleiro, que também é uma variação bem interessante, que é uma novidade para alguns, porque quando a gente pensa em jogos de tabuleiro, a maioria são competitivos. Por exemplo, se você pensar na dama, no xadrez, um ganha, o outro perde. O jogo da velha, um ganha, outro perde. Mas existem formas de fazer jogos de tabuleiro cooperativos, onde todo mundo vai lutar contra o próprio jogo, por exemplo. E na quadra também existem várias formas de fazer os jogos cooperativos, como o futebol em duplas e uma variedade enorme de brincadeiras que a gente faz com esse objetivo também. Uma outra questão que eu fiquei aqui refletindo, né, que você falou um pouco, sobre os jogadores que são muito famosos, né? A gente sabe que no Brasil ainda o futebol é o esporte que mais mexe, né, com a garotada, especialmente a garotada mais pobre, mais vulnerável, né, que tem olha para o futebol como uma forma de romper, né, alguns ciclos, de mudar suas vidas. E esses são elementos também que também podem ser trabalhados com eles, né, de mostrar que existe todo um conceito por trás, né, que não é fácil virar o Neymar do dia para a noite, não precisa só de talento. E é complicado isso, é um pouco sensível trabalhar isso, porque ao mesmo tempo que a gente tem que incentivar, que ele tem que sonhar, que ele tem que ter um objetivo de vida, que ele tem sim que se espelhar em alguém, ele pode ter o seu fã, mas mostrar esse outro lado. Nem todos vão chegar lá, nem todos vão ser jogadores profissionais, famosos, ganhar milhões, como a gente viu recentemente no jogo da França, né? Que tem um jogador que ganha 1 milhão por dia, 30 milhões de reais por mês. Mas quem vai chegar lá? Ou será que eu preciso chegar lá? Eu preciso de tudo isso?
Ou será que através de uma outra profissão eu também não posso atingir o sucesso, o êxito e ser feliz com o que eu faço? Então, são bastantes questões que a gente pode abordar. Até o conceito de sucesso, né? Porque a gente vive uma sociedade que o conceito de sucesso é atrelado muito ao dinheiro. E não é necessariamente isso, né? Você pode ter sucesso de outras formas, sendo feliz com o que você faz, sendo realizado com o que você faz, né? Para mim, o conceito de sucesso é isso, é você se sentir realizado com aquilo que você faz, né? Mas esse assunto tão atual, eu imagino que seja, de fato, um chamariz para trazer os alunos para as atividades escolares, né? Mesmo educação física, e a gente tem feito matérias também de outras disciplinas que têm usado a Copa do Mundo como argumento. Porque é um assunto que está todo mundo falando, como a gente falou, né? E aí você consegue aproximar o aluno do dia a dia, né? Fazer com que a aula seja uma aula conectada com o que está acontecendo. Essa é uma forma até de trazer o engajamento, né, do aluno, da criança para a sua aula. Você trazer um tema que ele gosta e abordar nas suas aulas. Então, assim, vai fugir um pouquinho do que a gente está conversando agora. Mas eu procuro fazer projetos de acordo com temas que sejam interessantes para eles. Então, por exemplo, esse ano, com o 4º ano, eu fiz um projeto que é Diário de um Banana, que é uma coleção literária, que é muito dessa faixa etária. Eu fiz um projeto de Pokémon, que estava naquela fase que eles estavam viciados em bater cartinha de Pokémon, e assim por diante. Então, eu procuro sempre trazer esse tema da realidade deles para dentro da sala de aula, porque com isso a gente vai gerar motivação, a gente vai gerar interesse na participação. E eu acho super importante você falar sobre isso, Priscila, porque mostra também o quanto o trabalho, né, do educador é um trabalho, de fato, de planejamento. Né? Você tem que planejar aquilo que vai ser feito dentro da sala de aula e observar o que está acontecendo na sociedade, né? É um pouco isso? Ah, com certeza. Eu falo que a gente não é só professor, a gente é um monte de coisa. A gente é psicólogo, é coach, é enfermeira e tudo mais. E a gente está falando aqui, olha, quantas coisas dá para fazer com o tema futebol, não é só largar a bola. Antigamente, o professor de educação física era visto como esse professor que simplesmente dava a bola e sentava. Antigamente, ficava lendo jornal. Hoje em dia, no celular, digamos. Mas não, quanta coisa dá para a gente fazer, né? E para isso, você tem que ter um preparo, você tem que ter um planejamento, você tem que estar sempre estudando, né? Tem que estar sempre se capacitando. É complexo. E eu acho que também, isso que você falou, é super importante, porque eu acho que também tá mudando, na verdade, eu acho que ainda falta um pouco, mas tá mudando a forma como a gente olha para atividade física, né? Antes, as pessoas falam, vai fazer exercício porque você precisa emagrecer. Hoje as pessoas já entenderam, algumas, a gente ainda tem um processo, eu acho, de que a atividade física faz bem faz bem pro seu estado geral, pro teu emocional, pra tua saúde mental. Então, eu acho que essa visão, né, que está mudando do educador físico também é importante por isso, não é? A atividade física é para a sua qualidade de vida, para a sua saúde e para o seu bem-estar. O bem-estar é físico, é emocional, pro bem-estar geral, né? E quando a gente fala de criança tem muita energia. É a forma de gastar energia, né? A forma mais saudável de gastar energia. Também. A gente vê pelos nossos filhos, por exemplo, né? E falando dos filhos, a gente estava conversando aqui antes de começar sobre a competitividade, né? Eu tenho um pequeno de 8 anos que é muito competitivo. E é mais ou menos assim mesmo nessa fase. É assim que funciona? Vai mudando? Faz parte desse processo? Tem a personalidade de cada um. Né, que tem um que já é mais competitivo que o outro, que gosta de participar dessas modalidades, de competições. Outros têm outro perfil, mas tem essa questão da faixa etária que eu acho que influencia também. Como a gente estava falando, os pequenos têm mais dificuldade em perder, eles acham que eles sempre vão ganhar. E é nosso papel, tanto quanto mãe, quanto educador, mostrar que às vezes vai ganhar, às vezes vai perder. Perdeu, não tem problema, joga de novo, você tem outra chance de ganhar em seguida. Né? São habilidades emocionais que precisam ser treinadas desde cedo para que os adultos consigam ter essas habilidades, né? E isso é para a vida, né? Por exemplo, através dos jogos de tabuleiro, eu tenho em casa uma rotina com meu filho. Todo dia a gente joga algum jogo. A gente tem um acervo bem grande, uma ludoteca bem grande. E diariamente esse trabalho tem que ser realizado. Porque no dia a dia vai acontecer isso também. Você chega no shopping, vai estacionar seu carro e você não vê nenhuma vaga, você vai ficar frustrado, vai embora para casa, você vai esperar. Então, são muitos aspectos ali no dia a dia que ele vai ter que saber lidar com o perder e o ganhar, né? Eu acho essa dica super importante que você deu agora, acho que meio sem querer, né? De que quando o pai e a mãe, o responsável adulto ali de referência, joga com a criança, não é só um jogo,
né? Na verdade, é uma ocasião, é um momento ali que você está ajudando o seu filho a construir as suas habilidades emocionais. E você está educando, E o jeito que você lida também é um exemplo para ele, né? Isso é importante dizer, né? Porque você também tem que dar o exemplo, né? Servir de referência, né? Priscila, eu queria terminar essa conversa, queria te perguntar aqui, porque eu sei que você acompanha futebol, você acha que o Hexa vem? Estamos torcendo para isso, né? Todos nós queremos comemorar muito. Então fica a nossa torcida pelo Hexa. Eu agradeço muito a sua presença aqui. Quer deixar uma mensagem para quem está assistindo a gente? Sim, a gente compartilhou um pouquinho das atividades que foram realizadas na escola. Tem muitas outras que eu trabalhei com esse tema. Vou convidar o pessoal para acompanhar meu perfil no Instagram, onde eu posto algumas atividades que eu realizo no dia a dia ali, tanto com meu filho, quanto na escola. Por exemplo, o Super Trunfo, não deu tempo da gente explicar como funciona. A palestra que nós tivemos com um ex-jogador de futebol. Mas vamos falar sobre isso. Conta sobre a palestra, porque eu acho que é importante. Você trouxe um profissional do futebol para dentro da escola. A gente iniciou esse projeto Copa do Mundo com essa palestra. Então, nós convidamos um ex-jogador de futebol, que é o Gustavo Schiavolin, que é morador daqui de Campinas. Inclusive, ele contou a história dele para as crianças, que ele morava lá no bairro da nossa escola. Então, ele pegava o ônibus ali na avenida, onde é a nossa escola, para ir treinar. E ele já jogou em outros times brasileiros, inclusive fora do Brasil. E ele ministra uma palestra que chama Eu Acredito. Então, uma palestra motivacional, que fala sobre esperança, fala sobre lutar pelos seus sonhos. Inclusive, ele aborda essa questão. Quem quer ser jogador de futebol? Ótimo, tem que treinar para isso. Mas quem quer ser engenheiro, quer ser médico, você também tem que acreditar no seu potencial, que outras pessoas vão te falar, você não é capaz, não, isso não é possível, isso é uma loucura. Mas você tem que acreditar em você, no seu potencial e batalhar por isso. Então foi bem legal. E ele exibiu os gols, cada gol que ele mostrava na tela, as crianças gritavam, comemoravam, foi fantástico. Ele deu autógrafo para as crianças, ele tirou foto com as crianças, foi muito generoso. Então foi um dia bem gostoso também. De aproximar essa figura do jogador de futebol, que é tão cheia, né, de magia para eles, eu imagino que deve ter sido um momento incrível, realmente, né? Sim. Foi muito legal. A gente fez também o jogo Super Trunfo. O Super Trunfo é um jogo de cartinhas, que existem de diferentes temas. Por exemplo, em casa tem de animais, de marcas de carro, modelos de moto. Dinossauros. De tudo que você imaginar. E aí eu confeccionei na escola as cartinhas com os países da Copa do Mundo, participantes da Copa. Então tinha várias informações, desde extensão territorial, né? Então o tamanho daquele país, número populacional, quantos habitantes tem, quantas Copas já disputou, quantas Copas ganhou. E foi um trabalho muito rico, porque com a educação física eu fui capaz de trabalhar outros conteúdos, até mesmo de outras disciplinas. Então, por exemplo, quando tinha lá número de habitantes, 1 milhão. Às vezes eles olhavam o número e eles não sabiam dizer aquele número. Aí eu explicava, quantos pontos tem aí? Se tem 1 ponto, é 1.000. Tem 2 pontos, já é 1.000.000. Então, a gente acaba fazendo um trabalho complementar. Extensão territorial também. Às vezes era um número tão comprido que eles não conseguiam ler. 100.000 quilômetros quadrados. Então, foram ensinados. E o jogo de Super Trunfo foi uma batalha ali de cartinhas, né? Que quem tiver um número maior ganha todas as cartinhas da rodada. Leva todas as cartinhas de todos os jogadores que estão na mão. E foi muito legal, porque eles viram os desenhos das bandeiras dos outros países, eles viram quantas Copas já ganharam. Foi um trabalho bem diferenciado também, que eu acredito que foi muito rico. Tem uma coleção de livros infantis também que eu utilizo com eles, que eu comprei há muitos anos. E toda vez que tem Copa, eu uso com eles, que são várias histórias, e cada história fala sobre algum tema. Então, por exemplo, tem um que fala sobre a alimentação do campeão. E eu gosto muito de abordar essa questão da alimentação saudável com eles. Porque eu acho que essa parte do crescimento, do desenvolvimento, tem tudo a ver também com o tema da educação física. Então, nesse livro, fala que um dos meninos do time estava com excesso de peso, e na hora do intervalo do treino, o professor observou que todas as crianças comeram uma fruta, um pão, e esse menino, especificamente, comeu salgadinho de pacote, tomou refrigerante, e aí o professor fez uma orientação. E a consequência disso é que na hora de tirar os times, ninguém queria esse menino pro time dele, porque na hora que fazia o passe, ele não alcançava a bola, ele corria um pouquinho, ficava ofegante, cansava, e ninguém escolhia ele pro seu time. Com a orientação do treinador, ele passou a mudar a alimentação,
se alimentar melhor, perder o peso e se saiu melhor nos treinos também. Então, essa é uma coleção que eu abordo com eles, que fala vários temas, inclusive da alimentação saudável. Tem também futebol de botão, que na escola nós temos. A vantagem de estar há tanto tempo na mesma escola, que eu já estou há 22 anos no Gini Rodrigues, é que eu consigo ter muitos materiais. A cada ano eu vou comprando materiais diferentes, então eu tenho muita coisa. E temos o futebol de botão. Então eu tenho alguns tabuleiros e a maioria das crianças nunca tinha jogado futebol de botão. Então foi bem legal mostrar para eles que a gente tem que tocar com a paleta, que a gente não encosta no jogador em si, que a gente não põe a mão na bola. A paleta toca no jogador, que ele vai chutar a bola. Então também foi um processo bem gratificante. E é um processo de resgate, né? Porque são brincadeiras tão tradicionais e que, de fato, como você falou, muitos deles eu acho que nem não conheciam. Hoje em dia não é tão comum como era antigamente, né? E eu falei para eles que ainda existem campeonatos, tem pessoas que treinam futebol de botão e participam de campeonatos. Eles falaram, nossa, professora, é verdade? Eu falei, E eu acho que você falou também, né, de estar tanto tempo na mesma escola, né, na Geni Rodrigues, há 22 anos, é uma experiência que te permite, e eu acho que isso é importante a gente falar um pouquinho, porque o sistema público permite isso, na verdade, né, que você crie vínculos com a comunidade, e aí a sua relação de educadora passa a ser cada dia mais rica. Sim. Eu já dou aula para filhos de ex-alunos. Tem vários que falam assim, professora, você deu aula para fulano? Eu falo assim, sim, eu lembro desse nome. Ah, ela é minha mãe. Ah, ele é meu pai. Então é muito legal. Na reunião de pais a gente encontra os ex-alunos. Então, assim, eu já conheço toda a comunidade, todo o entorno da escola. Eles já me conhecem, já sabem meu jeito de trabalhar. Porque quando você é um professor que a cada ano está numa escola diferente, você tem que iniciar tudo novamente. Você vai apresentar o seu trabalho, o pessoal não conhece. Às vezes o professor do ano anterior trabalha totalmente diferente, uma metodologia contrária à sua. Então você tem que fazer todo o trabalho de convencimento. Ali todo mundo já me conhece, eu já conheço toda a equipe da escola, a comunidade. Então tem muitas vantagens, né? E você conhece a realidade do lugar onde você está, né? Sabe quais são as peculiaridades daquela região, daquelas pessoas. De fato, é uma carreira muito bonita. Parabéns pelos 22 anos, Obrigada. Viu? Priscila, então agora a gente vai para o fim mesmo. Okay. Deixa uma mensagem para quem está assistindo a gente. Eu quero agradecer, em primeiro lugar, o convite. Já participei de uma reportagem também da Educa TV, onde a gente falou sobre os jogos. Estou à disposição. Quando vocês quiserem, a gente pode abordar outros temas também. Quero convidar o pessoal a acompanhar a programação da Educa TV, que eu tenho acompanhado também. São conteúdos de qualidade que vocês estão formando. Convidar o pessoal para me acompanhar nas redes sociais, que eu utilizo bastante e divulgo bastante também meu trabalho lá. Qual é a sua rede social? O Instagram? Instagram. É Pri Ribeiro, Materno Amor Eterno. O Pri é com Y. E o Materno Amor Eterno é uma comunidade de mães muito grande que eu tenho aqui em Campinas, que num outro momento a gente pode conversar também sobre isso. Vamos bater esse papo, sim. Priscila, muito obrigada pela sua presença mais uma vez. E esse foi o Educação em Debate. Hoje a gente falou sobre Copa do Mundo. Eu sou a Lilian de Souza e a gente se vê em breve.